Olá, pessoal. Boa tarde. Professora Lígia Gartenha, professora de Sociologia do Liceu de Senador Pompeu. Essa aula está direcionada a todos os alunos dos terceiros anos da nossa Escola de Ensino Médio, Liceu de Senador Pompeu. Estamos aí dando continuidade ao nosso período letivo, buscando reduzir o máximo possível de prejuízos que a gente possa ter nesse período, da pandemia. Nós, dando continuidade, estamos na nossa segunda aula do segundo período. A primeira ela ocorreu dia 30 de abril, através de uma teleconferência, e hoje seria a nossa segunda aula, e eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente pudesse dar uma intensificada maior e pudesse alcançar o maior número de alunos. E assim, a nossa intenção é realmente fazer com que a gente consiga dar, nesse período, os maiores esclarecimentos possíveis, as melhores e maiores contribuições com relação ao conteúdo que vocês precisam estudar e que é muito importante, principalmente para vocês dos terceiros anos, que logo mais terão aí que prestar Enem, entre outras avaliações, se Deus quiser, no nosso segundo semestre, as nossas vidas estarão restabelecidas, é o que a gente espera, é o que a gente almeja e deseja e pede a Deus essa proteção para poder continuar nossas atividades normais, Então, veja, nós iniciamos na aula passada o capítulo 18 e nós estamos estudando exatamente a questão da terra no Brasil, o problema da terra no Brasil, que vai fazer com que nós tenhamos uma maior concentração de terras na mão de uma minoria e uma grande maioria ficando desprovida do uso dessas terras. E isso vai trazer problemas desde o nosso antepassado até os dias atuais. Então, veja, o nosso objetivo hoje, que nós pretendemos, ao final de tudo isso, é que vocês consigam compreender como foi que se deu a relação da ocupação dos centros urbanos, da saída do homem do campo aos centros urbanos, e como foi que eles ficaram logo após a introdução desse período industrial, de industrialização, que a gente vai vivenciar na metade do século XX. Alguns direitos que os trabalhadores urbanos começam a adquirir, e como ficam aquelas pessoas que estavam no meio rural. Então, veja, na aula passada nós estudamos como se deu alguns dos problemas da terra, para resultar essa questão da minoria com a maior quantidade. Nós vimos que a lei da terra, criada em 1850, ela vai proporcionar bastante essa divisão, esse poder econômico de poder adquirir ou não a terra. Então, veja, nós chegamos a comentar que a lei de 1850, a chamada lei da terra, ela vem dar um valor à terra, e nessa quantificação desse valor da terra, vai fazer com que as terras que são públicas e que não estavam destinadas à monocultura viessem a ter uma supervalorização da terra, E com isso nós tivemos dois papéis muito importantes que acabam sendo desenvolvidos pela lei da terra. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas a gente pontuou lá e eu vou acompanhar aqui pelo meu levantamento, que a primeira seria impedir que os imigrantes europeus passassem a ter a oportunidade de adquirir a terra. E o segundo era impedir também que os ex-escravos, limitados a poucas oportunidades de trabalho, conseguissem também adquirir terra. Ou seja, de uma certa forma, a elite brasileira ela passa a ter essa prioridade na aquisição das terras, impede tanto negros e os imigrantes europeus de adquirirem a terra. Isso vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos somente a elite brasileira podendo adquirir as terras, que eram públicas e que não estariam aí voltadas para a questão da lavoura, principalmente da monocultura, que nós vamos ter como açúcar, o café, o algodão e entre outros produtos que acabam sendo desenvolvidos aqui no Brasil. Então, de uma certa forma, essa é uma das características marcantes da lei da terra, A lei da terra de 1850, e para isso é preciso que a gente lembre um pouco. O que está acontecendo no Brasil em 1850? Na verdade, no Brasil não, no mundo todo, Nós vamos ter uma série de movimentos abolicionistas que vão
lidar com essa questão da escravidão, vão lutar mesmo para que haja a liberdade dos escravos, né? Esse é um movimento que vai acontecer praticamente em todo o planeta. E isso não é diferente aqui. Em 1850, eu não sei se vocês recordam, houve uma outra lei também que ela passa a proibir a circulação de navios negreiros, né? Isso faz com que, por exemplo, o Brasil comece a adquirir mão de obra dos italianos, por exemplo, para poder fazer a substituição dos escravos aqui no Brasil, entre outras coisas mais. Então, veja, no meio de tudo isso, nesse processo de libertação dos escravos, nesse processo de aceitação do imigrante europeu para cuidar da lavoura aqui no Brasil, nós vamos ter também o início de industrialização, que vai acontecer aqui pela metade do século XX, né? E com esse processo de industrialização, o que é que nós vamos ter? O deslocamento do homem do campo para a cidade. E nós vamos começar a ter a organização dos primeiros centros urbanos, né? Onde vai começar a haver os aglomerados de pessoas nas cidades, onde começa a haver realmente as cidades. E aí, por exemplo, em 1950, nós vamos ter o início da construção de Brasília, que também já vai fazer parte desse processo. Nós não podemos, porém, esquecer também, em 1930, na era Vargas, quando Getúlio Vargas começa a conceder uma série de benefícios para essas pessoas que já estão trabalhando nas cidades, que já fazem parte desse movimento da industrialização. Entre eles, por exemplo, nós sabemos que foram concedidos a carteira assinada, a possibilidade de você ter um salário mínimo fixado em lei, a questão de férias, enfim. O sistema previdenciário também ele começa a funcionar aqui nesse período. Isso para dar, de certa forma, uma segurança ao trabalhador da cidade, né? No que isso vai acontecendo, as pessoas do campo começam a cada vez mais sair do campo e vir para a cidade. Porém, essa coisa ela não vai acontecer em 100%, até porque a gente sabe que boa parte do que mantém as cidades são os centros urbanos, as pessoas que acabam trabalhando mesmo no meio rural, né? E aí vai ter a existência de uma parcela desprovida dessa participação da vida na cidade, desprovida dessa proteção como trabalhador, que é o homem do campo, o que nós vamos chamar de lavradores do campo. Aí, no meio de tudo isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa. Essa pesquisa ela vai estar aí pautada na página 267 a 268 do nosso livro. E eu quero que vocês vejam como é que vai agir o homem do campo, o lavrador, nesse período de 1900 a 1950, 1970, né, quando o Brasil está iniciando esse processo de industrialização, está começando a viver esse período onde o trabalhador da cidade começa a ter uma certa proteção trabalhista e o homem do campo fica desprovido de tudo isso, né? Trabalhando somente nas pequenas propriedades, sem um salário definido, sem ter condições de ter sua terra para o trabalho. Então, a minha perguntinha para nós encerrarmos a aula de hoje é: como permaneceram os lavradores? Pesquise na página 267 a 268. Eu estou colocando também para vocês a agenda. É necessário que vocês leiam a agenda por completo, assistam a esse vídeo, façam a leitura da página 267 e 268, resolvam essa questãozinha, que vai servir de debate para o início da nossa aula no dia 14, na próxima quinta-feira. Então, até lá, eu não quero estar recebendo no WhatsApp fotos de caderno de resolução da questão, certo? Dessa questão que eu estou passando. Ela só vai servir para debate, para a nossa próxima aula. Nós vamos debater isso na nossa próxima aula. Ela vai ser o início dela, na verdade. Então, assim, observem bem a nossa agenda. Dia 14 nós manteremos um novo contato. Até lá, eu só peço a vocês que tentem organizar o horário de vocês, tentem realmente se debruçar nos livros, mesmo estando só em casa. Na medida do possível, vocês têm aí professores para poder contactar, para poder localizar, tirar dúvidas. Eu estou me colocando à disposição nas terças, quartas e quintas, das 7 da manhã às 5 da tarde, né? Observem, esse horário está aí na agenda. Nesse período eu também estou disponível para tirar dúvidas, para esclarecer. Quinta-feira é o dia totalmente dedicado a vocês, na nossa videoconferência, na nossa videoaula. Nós teremos, enfim, nós vamos fazer tudo o que for possível para que nós tenhamos o menor prejuízo possível nas nossas aulas virtuais. Um cheiro de luz para todos.